Graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, que o Senhor venha guardar a tua entrada, a tua saída, o teu caminhar, o teu levantar, onde você andar, que o Espírito Santo de Deus esteja te guiando, te conduzindo e que durante a sua caminhada o Senhor esteja no controle, na direção de todas as coisas. Que você não venha se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas que você cumpra com o propósito do Senhor, que você venha obedecer à voz do Senhor, porque o Senhor, Ele quer te guiar, Ele quer conduzir a tua vida, a tua trajetória. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas do nosso jeito não funciona. Só funciona do jeito do Senhor. A forma certa é a forma que Deus preparou. É a forma que Deus quer que você faça. Então, eu quero iniciar essa oração orando por você, para que o Espírito Santo de Deus venha te direcionar nessa caminhada, venha estar com você em todas as decisões que você tomar, em tudo que você for fazer na sua vida, que o Senhor esteja à frente e que você venha ouvir a voz do Senhor, que você não venha cair em enganos, que você não venha cair nas ciladas do inimigo, mas que você venha ouvir a voz do Senhor Jesus. Eu quero orar por você e por a sua casa. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha visitar este homem, essa mulher que está agora, Senhor, nessa oração. Ó Deus, que o Senhor venha, meu Pai, direcionar, que o Senhor venha conduzir, Senhor. Ó Deus, que eles venham ser obedientes à sua voz. Ó Deus, que eles não venham dar ouvido, Senhor, a outras vozes, mas que venham ouvir apenas a tua voz, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, livra, Senhor, de todo laço, de todo embaraço. Ó Pai, todas as ciladas do inimigo, Senhor, que venha ser desfeita, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que venha cair por terra agora toda a cilada do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de começar, eu quero dar uma palavra, mas antes de começar essa palavra, eu peço que você que não é inscrito nesse canal, que você venha se inscrever, nos ajude, né, para que todos os dias eu venha gravar essa oração, né? Deixe seu like, compartilha. É um impulsionamento, né? Se você deixar seu like, se você deixar um comentário, se você compartilhar essa oração para outras pessoas, é um impulsionamento para mim, que estou todos os dias aqui gravando as orações. Então, se você não é inscrito, que você venha se inscrever, porque você será muito abençoado. Amém? Eu quero deixar uma palavra para você, para edificar o seu coração. Eu quero deixar algo que o Senhor falou mais cedo comigo, que é uma parábola que Jesus contou, né, lá em Mateus 22, que é a parábola do banquete de casamento, que fala assim: Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção, e saíram, um para o seu campo, o outro para os seus negócios. O restante, agarrado, os servos, maltrataram-nos e os mataram. E o rei ficou irado, e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupcial.
e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem vestes nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Essa parábola ela é muito interessante e nos chama a atenção, né, para alguns pontos. Aqui no início da parábola fala sobre os convidados, né? Os convidados do rei. O rei aqui é Deus, o noivo aqui é Jesus, e os convidados, os primeiros, né, foram os judeus, e eles rejeitaram, né? E depois os gentios, que somos nós. E o Senhor, o rei, né, ele convida para o casamento, convida para o evangelho, né, para as boas novas do evangelho. Né? O evangelho ele é para todos aqueles que aceitam, né, o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Esses são salvos, né? Esses que aceitam Jesus, os que aceitam viver pela fé, são o povo de Deus, né? Mas muitos, eles vivem, quando aceitam Jesus, eles aceitam pela emoção, né? Por a emoção do momento. Muitos aceitam ali pelo problema que está passando, mas não abrem verdadeiramente o seu coração para que o evangelho transforme a vida deles, né? E tem muita gente que está vivendo até hoje de emoção, que não se aprofunda nas escrituras, não se aprofunda no relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus, acha que servir a Deus é do jeito deles, mas não é. Servir a Deus é uma caminhada árdua, não é fácil. Se você está achando, né, que tem que ser tudo do seu jeito, ou que tem que ser tudo as mil maravilhas, infelizmente não é. É assim. Claro que nós somos um povo feliz porque nós temos Jesus. Nós somos um povo completo, porque a verdadeira felicidade nós só encontramos em Cristo Jesus. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nessa caminhada você vai ter problemas, você vai ter dificuldades, mas o Senhor, Ele está com você. Ele é a sua força. Mas você também precisa entender algumas coisas que você precisa se aprofundar mais na palavra de Deus. Você precisa confiar mais nas promessas de Deus, porque Deus, Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Tudo que Ele prometeu, né, nas nossas vidas irá se cumprir, mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos acreditar, seguir acreditando com fé. Não podemos ter aquela fé oscilante. Hoje você crê, amanhã você não crê. Hoje você tem fé, amanhã você não tem. Nós não podemos viver dessa forma, né? E voltando aqui para a parábola, o dono o rei, ele abre esse convite para as pessoas, porque os convidados, eles estavam muito ocupados, né? Que eram para quem Jesus veio, que foi os israelitas, né? O povo de Israel. Eles estavam muito ocupados com as suas vidas, né? Com seus rebanhos, com as suas riquezas. E muitas pessoas também, hoje em dia, estão preocupadas com isso. Está preocupado com bens materiais. Mas servir a Deus é renúncia. Você precisa renunciar, né? Precisamos viver em uma vida de renúncia. Renunciar cada dia, né? Os prazeres da carne. Renunciar muita coisa. E ele abre esse convite para todas as pessoas, né? Que são os gentios. Eu, você. E ele fala que aqui, ó, que pode vir, né, aqueles tanto do bem quanto do mal, né? Gente boa e gente má.
E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. O que é que significa essa parte, né? As vestes, ela diz muito sobre santidade, né? Sobre graça, sobre você viver na graça de Deus, sobre você viver, né, santificado, né? Quando as vestes estão adequadas, é porque você está buscando a santidade, né? Que nem eu estou falando, não é fácil, né? Mas não é impossível. Se você renunciar, se você viver segundo a palavra de Deus, o que a palavra de Deus está te falando, o que a palavra de Deus está te direcionando, você vai viver uma vida santa, né? Você vai estar com os trajes adequados para este banquete. E aqui fala, ele não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Né? E o homem emudeceu, né? Ficou bravo. Muitos, eles querem ter razão. Eles não estão vivendo segundo a vontade de Deus, não estão vivendo segundo a palavra de Deus, mas querem ter razão, querem estar no banquete, né? Querem comer na mesa. Mas não é assim. Para você ter a vida eterna, você precisa estar preparado para subir, porque o céu é lugar santo. O céu é um lugar que não entra manchas, não entra mácula, não entra pecado. Então você precisa aqui na terra viver essa vida de renúncia, aqui na terra viver essa vida de santidade, né? Você precisa viver uma vida de santidade. E para encerrar a parábola, Jesus fala: então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então aqueles que não tiver preparado, aqueles que não tiver com a tua vida em santidade, vivendo a palavra de Deus, os princípios, os mandamentos, esses infelizmente não subirão, não herdarão o reino de Deus. E aqui muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? O Senhor, ele abriu, né? Permitiu que todos pudessem ter uma chance através do sacrifício de Jesus na cruz. Todos podem hoje viver o Evangelho, né? Seguir Jesus. Aqueles que escolherem, eles podem seguir Jesus. Mas, infelizmente, nós sabemos que nós vivemos hoje em um mundo no qual as pessoas elas não querem renunciar. Elas não querem ter uma vida de santidade. O que elas querem? Elas querem os prazeres da carne. Elas querem o momento ali, né? Elas querem viver o momento. Mas, infelizmente, essas pessoas vão ficar. Que essa palavra, né, venha ficar no seu coração e também que você venha orar por os seus familiares, por os seus entes queridos, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não conhecem o Evangelho, ou talvez até conhecem, mas não se aprofundam, né, não tomam uma decisão, não renunciam a esse mundo, os prazeres da carne. Mas que venhamos orar por essas pessoas, interceder por essas pessoas, porque é isso que o Senhor quer, a minha e a sua intercessão, né? Precisamos persistir até o final, até que o Senhor venha, né, para buscar os teus. E vamos orar mais uma vez, vamos orar, vamos interceder por a nossa casa, né, por os nossos familiares. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, mais uma vez aqui, Senhor, na Tua presença. Pai, eu aqui te peço, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que não te conhecem. E te peço também por aqueles que até te conhecem, mas que ainda não tomaram a decisão, Senhor, de te seguir, de te servir. Pois é a melhor coisa, Senhor, é buscar a face do Senhor, é herdar a vida eterna, Pai. Ó Deus, que eles venham entender que todos os prazeres daqui da terra,
é passageiro, é momentâneo. O que importa, Pai, é o que vamos viver na eternidade. Ó Deus, estar junto contigo, Senhor. Então, meu Pai, entra com um plano de salvação, entra com um plano de libertação, Espírito Santo. Convença, Senhor, essa vida do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, que os nossos familiares, aqueles que ainda não estão, meu Pai, te seguindo, te servindo, venha, Senhor, te servir, Senhor. E nós profetizamos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Não esquece de compartilhar essa oração para todos aqueles os seus familiares que estão desviados, ou que não conhecem o Senhor, ou que conhecem, mas ainda não estão servindo a Deus. Que você venha enviar essa oração para eles e aproveitar, quem não é inscrito, se inscrever no canal, pois isso é muito importante. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima oração.